Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, sejam estes momentos de espiritualização da nossa existência, de profundas reflexões sobre verdades de vida eterna. Elevemos os nossos sentimentos mais sublimados a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que sejas conosco, Senhor, amparando e sustentando a todos nós, irmãos em humanidade, socorrendo a nossa indigência espiritual e estimulando as bem-aventuranças em nossos corações. Que a sua paz possa tocar os corações aflitos, que a sua misericórdia atinja todas as súplicas de dor e que as renovadas esperanças de um porvir de luzes se acendam em nossos corações. Amigos queridos da espiritualidade maior, abnegados servidores da seara de Jesus, possam nos envolver nesta hora e fazer-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre. Iniciamos nesta hora as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item 13 do Motivos de Resignação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, ele compreende a brevidade da existência, compreende a necessidade de passar pela consequência dos seus atos, se submete à vontade de Deus com resignação e faz um grande aproveitamento da sua prova. Ao contrário, aqueles de nós que encaramos a vida buscando apenas desfrutar dos benefícios da vida do homem na terra, os reveses que atravessaremos são muito lamentáveis e geram muitas vezes revolta para alguns e abandono para outros. São dois grandes grupos que denunciam a ausência do entendimento sobre as provas que escolhemos para atravessar a existência e libertar a consciência. Então, o grupo dos rebelados, que agem de inúmeras formas, e daqueles que estão abandonando os seus compromissos nos processos de fuga para não passarem pelas adversidades. Isso revela um estado crônico de muitas encarnações, onde o espírito repete esse esquema de evitação de tudo aquilo que lhe causa um desconforto íntimo. Nós precisamos ser movidos por estímulos. E os estímulos que as leis divinas provocam em nós são desafiadores. E é diante das dificuldades e dos grandes desafios que nós adquirimos uma experiência da inteligência, uma experiência da moral, uma experiência do espírito que vão se traduzir por memórias ajustadas às leis divinas. Então, sem o desafio, a inteligência não progride.
Até porque, originalmente, o processo de expansão da inteligência está relacionado a um tropismo natural chamado curiosidade ou exploração, né? Pesquisar as causas, entender os motivos. Esse exercício da inteligência requer desafios maiores, tanto assim que a criança, quando ela domina aquela etapa do aprendizado, ela passa a ter um desinteresse por aquilo, ela quer alguma coisa nova, ela quer alguma coisa diferente, que traga para ela novos desafios. Nos jogos infantis, todos os jogos sequenciais são etapas. E a criança luta por vencer uma etapa para entrar numa etapa mais complexa, mais desafiadora. Então, assim traduzindo também, as provas de natureza moral, elas precisam ter esse mesmo cunho para atender a necessidade do espírito que está querendo avançar, né? E aqueles que desistem dessa experiência nova, qual a consequência no perispírito e na personalidade? Fragilidade, são espíritos frágeis, são espíritos assustados, são espíritos tendendo ao isolacionismo, porque são frágeis e qualquer pedregulho se transforma em montanhas, porque não foi adquirindo ao longo da vida experiências fortalecidas no bem. Para os rebelados, eles desenvolvem uma temática existencial muito ligada à irritabilidade, né? À intolerância, à intransigência, a querer fazer justiça própria, dissociada da justiça de Deus. Então, estou dando os dois grandes polos dos espíritos que têm dificuldade da resignação e de serem dóceis à vontade de Deus, que é o querer que sejamos perfeitos. E o caminho da perfeição, nós o trilhamos norteados e balizados pelas leis de Deus. Então, vamos a Emmanuel. Ontem nós falamos do fardo, né? Então o Evangelho diz que nós podemos atenuar ou agravar, né, o amargor das nossas provas, e que na simbologia seria o nosso fardo, né, a nossa cruz, aquele ônus que nós precisamos resolver, né? Então, no simbolismo ainda, tanto ontem falamos de fardo simbolicamente, da ganga, do jugo, né, que se coloca no animal de tração. Hoje o simbolismo seriam cruzes, que é a mesma conotação, né? A via crucis que Jesus passou simbolicamente, aqueles passos denotaram, cada passo da via crucis denotou um valor moral que ele legou para a humanidade. E que tenhamos olhos de ver. E também nós temos a nossa via crucis, né? A nossa via crucis se chama planejamento reencarnatório. São as etapas que eu preciso passar em cada fase da minha existência para chegar ao término dessa encarnação com aquisições e, portanto, libertação do peso consciencial, porque o peso é consciencial. Não é no ombro, né? É o peso na consciência. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ontem nós dissemos que Jesus nos convida, vinde a mim, né? E serão bem-aventurados os mansos e humildes, nós dizemos que Jesus disse, venham para serem mansos e humildes. Hoje Jesus está dizendo, venham após mim para realmente seguir meus passos. Mas não virão sem a sua própria cruz. Né? Nós, para seguirmos Jesus, temos que carregar conosco aquele rol de oportunidades redentoras que nós trazemos para serem transformadas. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos, da ação religiosa. Acreditávamos que
todo esse processo eram rituais que estabelecíamos nas religiões e que estes rituais, essas crenças, seriam suficientes para nos redimir. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados no sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Então, as doutrinas contemplativas e ritualísticas de várias e várias religiões, elas não permitem que o ser espiritual encontre com si mesmo. Eles estimulam que as ações externas resolveriam, entre aspas, aquilo que nós trouxemos ainda de imensas dificuldades. E por isso nós passamos um tempo enorme, que diz Emmanuel, no domínio do sentimentalismo e da hipnose, né? Estado torporoso do pensamento. Nada enxergávamos. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta, a fim de alcançarmos a meta sublime. Então, agora mesmo nós falamos das duas polaridades do espírito, ou fuga, omissão, né? Que são os atos contrários à vontade de Deus em nossas vidas. Isso é tão contumaz em nós, ele é tão persistente, que nós, às vezes, vivemos um automatismo sem perceber que estamos há séculos repetindo aquela mesma postura, aquela mesma crença, aqueles mesmos hábitos e, pior, a mesma vibração de 1643, de 1210, né? de muitos séculos atrás. Nós ainda estamos com a carga emocional enquistada em nós pelo automatismo do vício, pelo hipnotismo consciencial. Nós ficamos ainda, é curioso, estamos no século XXI, mas trazemos dentro de nós questões antigas que se repetem no presente de forma muito explícita nas nossas reações, né? Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Quando renunciamos a nós mesmos, ou que damos prioridade a estar com o próximo, quando isso é uma força construída no espírito, ele já aliviou o fardo, ele já atenuou a prova, ele já aliviou a cruz. Todos os simbolismos, né, para o que o Evangelho está dizendo, que nós podemos abrandar o amargor das nossas provas. Interessante que a gente só abranda o amargor das provas, não só o entendimento intelectual, porque ele não é suficiente. Nós precisamos de um estado de entrega ao próximo para que isto leve um dia à construção da verdadeira resignação. Que os espíritos resignados são aqueles dóceis à vontade de Deus, não é? Então, renunciar a nós mesmos, ou seja, deixar tudo que não é de natureza divina em nós, abrir mão, para que haja espiritualização da existência. Então, é necessário que demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Então, é tão claro essa lição do Livro da Esperança, que mostra a metodologia de aplicação do Evangelho em nós. Isso que é muito importante, nós que agradecemos a Eurípides esse legado para a humanidade. Qual é o método? É necessário que eu renda valores espirituais. Como? Em benefício daqueles que me cercam. É só beneficiando aqueles que me cercam, e esse benefício é não só para alguns, mas para todos que nos cercam. Este bem para todos nos cura, nos alivia os tormentos e aplaca as amarguras das nossas provas.
Então, quanto mais ensimesmados formos, menos aliviamos o peso daquilo que nós precisamos transformar. Então vamos ver em que circunstâncias, que são circunstâncias que vividas por todos nós, cada um à sua moda, no seu tempo, que circunstâncias são essas que são o grande bem da lei divina nos alcançando e que nós rotulamos como mal, mas é um bem. O bem da lei divina nos alcança para que sejamos espíritos bem-aventurados. E diz assim: os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes contém as dores das grandes separações. Às vezes desvinculações afetivas são grandes dores. Há uma necessidade, mas são sofrimentos superlativos na humanidade. Seja a separação de vinculações por desentendimento, seja a separação pela desencarnação de um. Então, essas desvinculações abruptas, elas mexem energeticamente com o nosso perispírito, a ponto de nós termos perdas energéticas perispiríticas. É como se uma parte, simbolicamente, de nós se arrancasse, que estava misturado com a identidade do outro. Quando os casais, os familiares, os amigos mais próximos se dão muito bem, essa permuta energética há uma mistura. E quando há uma separação, há um rompimento, uma rasura, um esgarçamento, quando não uma lacuna, que isto que estava totalmente entrelaçado se rompeu temporariamente. Mas o Emmanuel coloca como a primeira das adversidades. A fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre no vinde a mim, deixe tudo o que, por exemplo, isto. Basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto. Quantas decepções, quantas desilusões, né? Nós passamos pela vida, porque não conseguíamos até então compreender o outro no seu tempo evolutivo, então tínhamos expectativas. Quando as expectativas não são em bases reais, nós vamos nos frustrar, porque haverá decepções, desencanto, desilusões, quando não, desentendimentos. Temos também as provações em família, que às vezes é uma provação coletiva. É dentro daquela injunção que nós vamos sentir dificuldades, um ambiente hostil muitas vezes, ou de grandes desafios, ou de muitos sacrifícios, ou de não correspondência das nossas intenções, onde às vezes um daqueles está se abandonando e a luta que aquela família tem para reaver aquele filho, aquele espírito. Então, o ambiente familiar pode ser o contexto das nossas grandes provas. Outra categoria de deixar tudo, ou seja, os nossos sacrifícios pessoais, são os sacrifícios mudos, silenciosos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, né? Às vezes nós passamos tumultos de relacionamento, que são as crises nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais. Obviamente que aquela crise é um movimento interno meu que se projeta no relacionamento com o outro e eu me desatino. E aí vem a vontade de não superar, de abandonar, de não desejar aquilo para mim e mais, dizermos que não achamos justos. Quando a gente diz que não acha justo passar por aquilo, nós estamos dizendo, eu nada sei sobre mim mesma, por isso eu não acho justo. Porque se eu soubesse sobre mim mesma, eu entenderia
que nada me acontece sem que eu mereça, sem que eu tenha necessidade de passar por aquilo. Há também os desastres no plano físico, que nos cortam a alma. Então aqui vem um elenco de dores físicas, mutilações, doenças degenerativas crônicas, doenças inusitadas, doenças agudas que requerem cuidados, que cuidem de nós. E quantas vezes, quando as enfermidades físicas chegam, nem sempre encontramos respaldo naquele ambiente familiar que tivemos 30 anos para harmonizar e não o fizemos. Que tivemos 20 anos para nos perdoar e não o fizemos. Para nos conciliar perante a lei e evitamos. E chega o momento em que os traumas físicos, que são absolutamente necessários, porque essa é uma linguagem que quando atinge o nosso corpo, nós precisamos acordar. Porque vamos precisar do amparo, vamos precisar da presença. Quantas não são as pessoas que essas presenças são pessoas funcionárias, são pessoas contratadas. E que aquela pessoa chega naquele momento crítico e diz: com quem eu conto nessa vida? Quem são os meus amores? Quem são os meus afetos que eu construí? E que nesta hora fariam questão de estar comigo, né? Então isso é bem comum hoje em dia, porque existe até um aparato social bem formalizado para isto, né? Que as pessoas vão lá cuidar profissionalmente, aquelas que fazem companhias, que vão contar histórias, que vão fazer coisas que os nossos afetos poderiam fazer por nós se o afeto tivesse construído e nós disséssemos: eu faço questão de estar com você, não abro mão disso. Então, nós vamos perdendo esses exercícios, né? O abandono, olha, Emmanuel está abrangendo todos os aspectos gerais do que podem ser essas questões que superpesam para nós o fardo ou a cruz, né? O abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças. Então é isso que eu estava falando, né? Aquele que você mais tinha esperança, abandonou. Porque hoje o individualismo, na sociedade contemporânea, ele está bastante desenvolvido porque há um incentivo para a chamada independência. E essa independência, ela muitas vezes, por desaviso, ela vem acompanhada de ruptura afetiva, que não são as mesmas coisas. O espírito pode dar voos e ser absolutamente independente, mas isso muitas vezes, quando o espírito não está pronto, há uma ruptura afetiva. E isso que são aqueles que nós baseávamos todas as esperanças, abandonaram e abandonam com pretextos socialmente aceitos, justificáveis. Eu não posso porque eu estou fazendo isso que é um bem para mim. Enfim, também há uma outra situação, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum. Você fica, entre aspas, preso àquela situação, porque se você se ausenta, desorganiza aquela coletividade. Desorganiza, e não é por um processo de dependência, é um processo de compromisso moral. Então você se vê atrelado a um reduto de pessoas, seja profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, que estão atrelados ao seu compromisso. As tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Quando Emmanuel relata tudo isso, pode parecer, num primeiro instante, que só existe dificuldades nos planejamentos reencarnatórios. Mas isso não é fato. Essas dificuldades, na forma de desafios, elas só
estão instaladas em nosso planejamento porque temos aquisições, porque temos valores, porque temos algum merecimento. Então, o quanto é importante na casa espírita, nas assistências fraternas, nas conversas amigas, nos diálogos entre todos nós, que nós identifiquemos e valorizemos o bem que há no outro, o valor que há no outro, o empenho daquela pessoa. Porque, longe de ser isso um elogio, nós chamamos de valorização. Porque esta valorização fortalece-nos para os embates que estamos atravessando. Nós vamos nos lembrar que temos algum recurso. Nós vamos acionar que temos algum valor para que isso possa também atenuar o amargor das nossas provas, como fala o Evangelho. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Há uma frase da Joana de Ângeles que diz assim: ninguém chega à cristificação sem passar pela crucificação. Simbolismos. Ou seja, Jesus trouxe leis divinas nos passos da Via Crucis. E nós exemplificaremos, através das provas e oportunidades da reencarnação, os mesmos valores. Então, ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho. Então, essa é a visão do trabalhador espírita cristão. A vida pavimentada, então os percalços são menores e as esperanças são grandiosas. O cristão ele tem um nível de esperança que está relacionado à estruturação da sua fé. Ninguém tem esperança sem ter uma fé extremamente estruturada. O que muitas vezes pode parecer esperança são expectativas, que é absolutamente diferente da esperança. A esperança é uma convicção inabalável de que realmente aquilo vai estar a nosso favor, vai acontecer, vamos superar. E a fé estruturada, ela é estruturada na ação do conhecimento adquirido. Então, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então, quando a gente sabe que é esperança, é quando não há ilusão, não há fantasias no entorno, há apenas aquela inabalável convicção de que tudo o que estamos passando é necessário, é meritório, é justo, é digno e que a nossa superação nos fará espíritos fortes do ponto de vista moral. Nós estamos num momento de pandemia que nós temos dito que a pandemia não é só esse processo do vírus, é um processo de desacomodação moral muito superlativa no planeta, em todas as áreas. Observem, que tenhamos olhos de ver, que destampou tudo aquilo que precisava a humanidade expurgar. Então, concomitante a esse processo de fragilidade física, de vírus, nós estamos numa fragilidade moral extremada. A espiritualidade aguarda daqueles verdadeiros cristãos, trabalhadores espíritas cristãos, que sejam os esteios através dos quais esta pleiade de espíritos que vieram de colônias espirituais altíssimas encontre sintonia nos encarnados, para manifestar-se junto aos desencarnados, que estão sendo socorridos coletivamente também. Então, que nós possamos nos imbuir dessa força-tarefa, todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, se nós estamos com posturas dignas, se os nossos sentimentos são brandos,
para que esses espíritos encontrem respaldo nos encarnados da Terra para serem multiplicadores de um novo tempo. Vamos refletir e fazer a prece. Deus, Pai amantíssimo, misericordioso e justo, que nos conduz com sábias leis divinas, instaladas na nossa consciência. Jesus, Mestre amado, espelhando para nós o reino de Deus na terra. Estamos a postos, Senhor, confiantes, imbuídos da fé que já é possível para nós, para que nos sintamos, Senhor, engrossando as fileiras dos trabalhadores da vinha do Senhor. Eis que fomos convidados, Senhor Jesus, e estamos uma vez mais nos apresentando. Para onde quer que estejamos, sermos médiuns da esperança, médiuns da fé, médiuns da confiança, médiuns da resignação, para que o lenitivo do seu amor toque todos os corações em aflições. Senhor, Jesus amigo, vibramos nesta hora solene por todos os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, por todos os nossos irmãos recém-chegados ao mundo espiritual e por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que as equipes socorristas visitem a todos, beneficiando e amparando. E é nesta confiança, Senhor, que em seu nome e em nome dos espíritos responsáveis pelo Brasil, que possam mais que nunca zelar por essa pátria, eliminando os enganos, os equívocos e as fragilidades dos humanos da terra, para que em breve tempo, Senhor, volte a prevalecer a harmonia, a paz, a concórdia e a esperança em todos os corações brasileiros. Pedimos, Senhor, pela humanidade da Terra, que este planeta azul, cintilante, possa continuar albergando a todos nós na psicosfera do amor de Jesus. Assim, Mestre, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, encerramos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.